Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Prevcast, o seu podcast de Direito Previdenciário. Meu nome é Danilo Schettini, sou advogado, gestor de escritório, hoje com 6 escritórios, mentor de advogado e serei o seu host nessa jornada de muito aprendizado hoje, porque a minha convidada, ela é fera. Ela não só é doutora por ser advogada, mas ela tem um doutorado, vai falar um pouco com a gente aqui dessa experiência, desse conhecimento que ela tem, além de advogada há muitos anos. Então, aguenta aí um pouquinho. Comenta aqui como é que tem sido o Prevcast para você, isso me ajuda a conectar, a fazer um conteúdo cada vez mais conectado com você aí, beleza? Compartilha nos seus grupos de WhatsApp e bora formar uma grande comunidade de advogados previdenciaristas. E também, se não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque toda vez que sair conteúdo top como o conteúdo de hoje, você recebe em primeira mão, beleza? Quero trazer aqui a minha convidada, doutora Esther, seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada, Danilo. Muito feliz de estar aqui hoje com você. É uma honra tê-la aqui. Pô, a gente falou no começo do ano aí, né? Tentamos ver se dava certo para a doutora vir aqui com a gente, mas deu certo. Tá aqui hoje com a gente, vai compartilhar muito conteúdo com o Prevcast. Veio de São Bernardo, é isso? Isso. Moro em São Bernardo, me formei, fiz Direito na Faculdade de São Bernardo. Trabalhei muito tempo também no Fórum de São Bernardo. Meu escritório hoje também é em São Bernardo. Pô, bacana, muito legal. A gente, no programa aqui, a gente fala muito, troca muito com o advogado, conteúdo da vida do dia a dia do advogado, né? O advogado, ele é cheio de prazos, começa cedo, vai dormir até tarde e é sempre muito difícil. O aprendizado, ele é uma constância. Você vai aprendendo, você vai acertando, errando e vai desenvolvendo o seu conhecimento. E você já está há bastante tempo nessa jornada pelo que a gente falava ali nos bastidores. Então, tenho certeza que você vai compartilhar muito. E já para a galera entender, como é que você começou no direito? Como é que você surgiu, doutora, no direito e dentro do direito previdenciário? Traz um pouco dessa história pra gente. Pois é, né? Às vezes a gente fala, como eu cheguei até aqui, né? Como eu cheguei, mas eu consegui, tô aqui. Começou exatamente, eu era escrevente no Fórum de São Bernardo e trabalhava num setor ali de um serviço mais corriqueiro, ali um serviço de distribuição. E aí eu, né, entrei na faculdade, entrei na Direito de São Bernardo, isso foi em 1992, e eu pedi, eu lembro até hoje, que eu pedi para minha diretora, eu falei, olha, eu quero ir trabalhar com o juiz, eu quero trabalhar na sala, eu quero entender ali da audiência. E ela falou, não vou deixar, não tem vaga, mas se você quiser, eu deixo você ir para o contador judicial, tem uma vaga lá, no contador tá precisando de gente. Aí eu falei, contador? Mas nunca mexi com contabilidade. Mas é melhor do que ficar aqui batendo carimbo da black do protocolo, que naquela época era muito manual mesmo, aquelas distribuições. E aí surgiu a oportunidade e eu fui fazer exatamente liquidação de processos previdenciários e acidentários. Aí eu comecei a aprender, estudar, conhecer e cada vez mais me encantar com o direito previdenciário. Terminei a faculdade e aí nesse percurso chegou o momento de deixar, né, de seguir em frente e ter a oportunidade, comecei a advogar. E no início, às vezes, a gente até fica meio perdido. Que você começou a advogar? Então, eu me formei em 96. E aí comecei a procurar para advogar, trabalhar, mas ainda estava ligado ao fórum, não tinha aquela autonomia. Então, meus colegas da sala, abriram o escritório e me chamaram para fazer aquela parte, Esther, vem ajudar aqui no seu tempo extra. Então, a gente fazia aquela correria, saía de manhã, passava no escritório, ia para o fórum, trabalhava. Então, teve aquele período e no começo você acaba indo para uma clínica geral, que acho que foi o maior erro do início da advocacia foi esse. No começo a gente acaba indo para uma clínica geral. Mas as coisas foram surgindo oportunidades e eu falo que a gente estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo, que foi exatamente o momento da revisão do IRSM, aquele boom em 2002. Então, em 2002 eu já estava casada, já tinha um filho e já estava inviável, né? Fazer freelance no escritório, trabalhar, casa, filho pequeno. E aí acabei falando, tenho que começar a me organizar para advogar, saí. Acabei tendo meu segundo filho bem nesse período aí, então acabei adiando um pouquinho, então só pedi exoneração mesmo em 2004, foi quando realmente
tirei, eu já tinha passado há muito tempo na OAB, mas não tinha a minha, né, não exercia ainda, não tinha o número da OAB oficial. E aí comecei a advogar, então, em 2004, naquele auge de revisões, mas eu já dominava previdenciário, porque eu já entendia muito, fazia cálculo, fazia exatamente aquilo no contador judicial. E a gente deu um boom, fizemos aí 5 mil revisões na época, fizemos muitos processos, e aí foi uma advocacia. Mas, num primeiro momento, quando passou essa fase 2002, 2005, 2006, comecei a sentir uma necessidade de me aprimorar, de crescer, de estudar. E aí a gente já começava a falar em outras revisões, na época já era o início da revisão do teto. Então, quem fala hoje da revisão do teto começou lá em 2005, então também estava nesse momento, então eu estava lá em 94, 2002, 2005, bem no começo daquela revisão. E aí eu voltei a estudar, falei, não, preciso me especializar, preciso aprender, preciso para administrar, para o escritório crescer melhor. Era então uma equipe razoavelmente, nós tínhamos uma equipe né, de 10 advogados, muitos processos, uma gestão que no começo a gente não a gente não recebe essa instrução na faculdade. Então você veio, assim, eu tive que aprender muitas coisas que eu não tive instrução. Ó, você vai ser contadora, mas eu nunca fiz contabilidade, mas você vai sair um despacho, você é contadora a partir de amanhã. Então, vamos lá aprender contabilidade. Depois, você vai para administrar, então você sai de um setor público, onde é muito diferente a organização do trabalho, para ir para o privado, e aí também confesso que no começo foi bem difícil, administrar uma equipe, tive que fazer terapia, tive que me cuidar, tive meio que no início quase que um burnout ali, uma crise muito grande em 2006. Porque lidar com o emocional, lidar com... E hoje a gente fala, hoje a gente tem as mídias, hoje a gente entende, mas naquela época não tinha, a gente estava no escuro. Falava, mas por que eu não consigo? O que está acontecendo? Quais são os problemas que eu não enxergo na gestão de uma equipe grande, né, de muitos processos? Então, foi uma época um pouco conturbada. E aí eu me voltei para o estudo, para a especialização. E aí, 2008, então, 2007 fiz a especialização, 2008 fui fazer um mestrado na PUC, aqui em São Paulo, que é uma experiência também, você cresce muito, aprende muito e tem um outro olhar, né? Ver um conteúdo, juntar a teoria e a prática, você passa a ter uma outra visão. A gente sai daquela visão limitante que só a prática, tendo prática, só quero prática. Quando você se aprofunda, estuda, você passa a ver isso de uma outra forma. E continuei nessa jornada. Aí, claro, as coisas melhoraram, se acomodaram, mas como a vida da gente é cíclica, a gente passa também por alguns processos, algumas dificuldades também. Tive uma perda, perdi um filho em 2020, o meu segundo filho teve um osteosarcoma em 2018, fez 2 tratamentos 2 anos de tratamento no GRAAC. Aliás, se tem um lugar que eu falo para você, se você quer doar, quer investir, esse lugar é o GRAAC. O atendimento, o acolhimento que o meu filho teve no GRAAC, eu nunca vou poder... sempre que eu tiver a oportunidade de falar, eu quero falar do GRAAC, do atendimento, né, a criança e o adolescente com câncer. Foi maravilhoso o atendimento que meu filho teve lá. Mas era um câncer muito agressivo, né, um subtipo muito raro. E aí você também repensa muito a sua vida, seus objetivos, aonde você quer. E nesse processo, então, 2020, comecei a pensar em sair, né? Comecei a gestar já a ideia depois, talvez, desse momento da minha vida, dessa ruptura, em que você se volta à família, seu apoio. E aí eu queria algo menor para mim, eu queria algo meu, queria algo, uma advocacia talvez não de tantos processos, de milhares de processos, mas processos mais... imprimir aí uma qualidade, tempo, dedicação, uma advocacia um pouco diferenciada. Ao meu lado, nessa jornada, eu tenho meu irmão e meu sócio, que está comigo também ele sim fez faculdade de contabilidade, faz todos os cálculos, coordena e é advogado também, é especialista. E aí, nesse processo, a gente acabou saindo, então, desse escritório, que a gente tinha trabalhava para o escritório até 2022, e aí a gente, nesse processo, abrimos o nosso escritório, a MV
advocacia previdenciária, então uma advocacia exclusiva em direito previdenciário, não atuo em outras áreas, realmente é o meu centro, é o meu eixo, é aquilo que eu gosto de fazer, é aquilo que eu gosto de entregar, de estudar. E aí uma advocacia menor, mais digital, a gente investiu então em qualidade, em equipamento, em programas, em marketing digital, em marketing de relacionamento. E voltei a estudar. Em 2021 também surgiu, né, o desejo de continuar a jornada acadêmica, né? Então, como professora nesse processo também, dando aulas em pós-graduação, quando você ensina, tem um truque, né? Quando você ensina, você aprende muito, muito, muito mais. Então, você se apaixona ainda mais pelo direito, gosto muito dessa troca na sala de aula com os alunos, com os outros advogados, com as outras experiências. E aí fui para essa advocacia hoje menor, né? Uma equipe menor, mas que eu estou muito feliz, né? Dentro, lógico, eu sempre lembro da referência que a gente fala da Cissa Guimarães, a gente não consegue ser 100% feliz. Não dá. Mas você consegue aí ser, né, 70%, 80% feliz, fazendo o que eu gosto. E aí, semana passada, concluí o meu doutoramento, né, fui aprovada na banca da PUC, e aí com o título de doutora, com a minha tese sobre a incapacidade no direito previdenciário. Então, esse é um resumo, aí um pequeno resumo aí da minha jornada. Poxa vida, doutora Esther. E que interessante, né? A gente te vê hoje aí, né, professora, doutora já, com doutorado mesmo, e a gente não imagina, né, como que são as histórias, né? Poxa, tantos percalços que passam pela vida. O que a gente é hoje é resultado da soma de tudo que a gente viveu, né? E você falou dessa questão do burnout aí, eu me lembro também que eu teve uma época que eu quase desenvolvi. E não é fácil a vida do advogado, né? Pô, como a gente falou no início aqui, eu lembro, acho que em 2018 aproximadamente, a gente tinha, hoje a folha salarial é maior, mas era uns 150 mil de folha salarial, e aí para pagar isso mês, assim, sabe, não tenho ainda a preocupação e a responsabilidade com o negócio, mas, cara, começava muito cedo e até muito tarde, porque eu queria produzir muito, na minha cabeça eu confundia, achava que produção era eu realmente pôr a mão na massa, sabe? E com essa pilha de responsabilidade, eu também estava deixando minha família de lado. Meus filhos cresceram, não estava acompanhando os meus filhos. E eu falei, e aí é o que você falou, cara, tem uma hora que você para e repensa, fala, não, peraí, eu estou destruindo a minha vida pelo quê? Poxa, não vale a pena, né? E aí você tem que dar alguns passos para trás e falar, não, preciso tomar decisões difíceis para seguir realmente caminhos que vão me tornar mais feliz. Né? Então, as escolhas, né? A gente tem a responsabilidade pelas nossas escolhas, que hoje eu acho que a gente fala muito em crise das famílias, em crise social, crise econômica, mas um pouco é isso, né? Tomar, né, pé e aceitar as consequências, mas também querer mudar, falar, não, mas realmente eu cheguei nessa situação aqui, eu também fui ficando, né, que nem nesse outro, eu poderia ter saído em outro momento, mas aí você vai se acomodando aqui, se acomodando ali, uma coisa, vai ficando. E às vezes você fala, tem uma hora que chega no limite, você fala, não dá mais, para mim não dá mais, esse modelo de trabalho não funciona mais. Então, eu estou, né, satisfeita com esse momento. Claro que não é fácil, a gente também busca hoje trazer, agregar uma qualidade, né, para o desenvolvimento, para também crescer, mas crescer de uma forma estruturada, uma forma orgânica, sem que você atropele, porque perder, né, o significado, né, você ter tantos casos que você não sabe nem, nossa, de onde que saiu isso? Você nem lembrar do seu cliente, de quem é o seu cliente, quais são os problemas, por que ele te procurou. Então, eu faço hoje um trabalho que eu faço esse contato, eu gosto de um atendimento de qualidade, principalmente quando a gente fala de... a gente tem um problema sério hoje, a questão da incapacidade, que é o tema da minha tese, a grande dificuldade dos benefícios por incapacidade. A população está adoecida, as pessoas estão doentes, só olhar essa quantidade de farmácia que a gente vê aí, né? Basta sair na rua que tem 2, 3 farmácias, às vezes, uma de frente para a outra. Então, a gente sabe que a gente vive também uma crise de saúde, que as pessoas estão doentes, têm as doenças
as questões mentais, as questões psicológicas que agravam e que é muito difícil hoje, através da perícia, comprovar, conseguir a proteção social. E é um atendimento, muitas vezes, que requer ali um cuidado, um tratamento diferenciado e que também e na via judicial também não é tão fácil, né? Eu falo que a gente está na crise da perícia do sobe na maca. Os peritos hoje, subiu na maca, tá apto. A única coisa que você tem visto é muito isso nos relatórios, é muito ruim, a gente tem muita dificuldade também na esfera judicial. Então, hoje eu acho que é a advocacia mais quando você não tem uma saída fácil. Porque às vezes quando é uma situação grave, que a pessoa vai passar pela perícia e vai constatar, mas as questões intermediárias, né? E o burnout entra nesse quadro, nessa situação, ela complica um pouquinho, é bem mais difícil conseguir a proteção social. Então, é um nicho interessante, complicado, e que a gente precisa buscar soluções novas, melhorar a qualidade, cobrar, né? Só que a gente também tem o volume, né? Eu sempre falo, a qualidade, que eu valorizo muito, o que eu falei, prática e teoria, eu sempre comparo muito isso. Eu falo, eu acho o nosso trabalho muito parecido com o trabalho aí de um restaurante, de uma cozinha. Eu falo que o conhecimento teórico, ele é o alimento que você vai preparar. E que a prática é justamente ali a panela, o fogão, que você precisa cozinhar para você servir alguma coisa, servir um prato delicioso, maravilhoso. Então, também não adianta você ter uma cozinha linda, maravilhosa, né, cheia de panelas perfeitas, se você não tem o que colocar nessa panela. Então, o conteúdo, estudar, dominar o direito, dominar a legislação, dominar o sistema previdenciário, como ele funciona como um todo, é importante. É esse conteúdo que eu vou preparar nessa minha cozinha, que é o nosso escritório. Eu comparo muito isso com, né? Então, ser esse chefe que prepara, que entrega essa... Então, eu preciso dos dois. Não dá para eu ter só uma cozinha linda sem nada para preparar, para cozinhar. Olha, eu tenho um escritório, tenho 20 profissionais que não sabem nada de direito previdenciário, contratei 20 estagiários, e agora? Então, você tem que buscar, tem que estudar, tem que se especializar e ter também essa cozinha bacana, organizada, preparada para cozinhar, passar e entregar. Então, eu comparo muito o nosso trabalho com isso. Sou apaixonada ali pelo MasterChef, pelos aqueles episódios de cozinha. Acho muito bacana. Gosto de cozinhar também, é uma coisa que eu gosto. E a metáfora explica bem a ideia, né? O conceito fica claro. Doutora, eu acho que aqui a gente tem um ponto interessante para compartilhar com a audiência, porque, nós dois passamos por situações de alto estresse dentro da advocacia e, de alguma forma, essa experiência ela pode colaborar com quem está em casa, que talvez está passando por essa situação, perto de desenvolver, talvez não tenha nem consciência de que pode desenvolver, eventualmente, aí, uma doença psicológica, é algo sério. Eu acho que a gente pode aqui talvez compartilhar, dar um overview, talvez resumido, dos principais pontos que nós encontramos para sair, talvez, desse momento de estresse e encontrar nas nossas carreiras uma forma de conseguir trabalhar também com qualidade, com produtividade, mas sem tanto estresse. Eu queria começar por você entender os principais pontos que talvez você poderia compartilhar com o pessoal que de repente está nesse trabalho estressante. Como é que foi para você? Como é que foi a sua virada? O que você entendeu ali? Se você fosse falar para a pessoa de casa agora, cara, olha isso daqui, observa esse ponto, que isso daqui pode ser uma virada para você. Então, o meu momento de estresse era justamente quando eu entrei num conflito com toda a equipe. Eu virei não sei se é a palavra correta, né? Você se torna meio que não sei se é a palavra, eu queria usar essa palavra, né? Vamos reduzir. A chata, insuportável do escritório. Você se torna a pessoa mais difícil e aí todo mundo está reclamando de você, todo mundo está falando que não consegue lidar com você. E você está num outro momento, porque você está preocupado com a qualidade da entrega. Né? Então, eu estava ali numa situação onde eu tenho um sócio majoritário do escritório e que eu tinha ali muitos processos, né? 5.000 processos para cuidar, para não perder prazo, para ter resultado e, ao mesmo tempo, uma equipe estava ali com dificuldade e achando... Então, chegando num ponto que você está
entra num modo agressivo, sem perceber. Então, e aí as pessoas, é o jeito dela, né? É o jeito dela. Mas você vai se tornando cada vez mais uma pessoa num ambiente. E ao mesmo tempo também você, infelizmente, a gente às vezes quer manter na equipe pessoas que não funcionam. Não funcionam com o nosso temperamento, não funcionam com as nossas metas, com os nossos objetivos. E eu estava numa posição ali que, embora eu tinha toda a liberdade, né, eu acabava delegando para, digamos assim, para o sócio majoritário resolver quem ficava e quem não ficava na equipe. E isso foi, então, você realmente ser franco com você. Olha, eu não funciono com essa pessoa, eu não trabalho com essa pessoa não funciona comigo e isso está me fazendo mal. Porque às vezes a gente também quer salvar o mundo todo. Quer salvar, né, nossa, precisa, tá aqui. E aquela pessoa não funciona na sua equipe, não dá certo. E aquilo vai te levando um desgaste, porque uma peça ali, né, é um motor, é que nem eu falei, a cozinha. Mas você imagina ali, tá todo mundo preparando. Se alguém não funciona, né, então assim, né, toda hora tá derrubando tudo, mesmo que seja uma função simples, né, vamos imaginar ali, né, limpar a cozinha, mas se ela não limpa a cozinha direito e ali toda hora você tá escorregando e alguém caiu e alguém se machuca, porque aquela pessoa não consegue atingir. Então a gente, lógico, investe em qualificar o colaborador, o empregado, né, por papel certo, às vezes ele é empregado, então você coloca, mas às vezes não funciona, Danilo. Então, às vezes a gente sofre, pelo menos a minha experiência foi isso, estender muito uma relação que já não funcionava e a equipe, e aquilo vai contaminando a equipe e você vai se tornando uma pessoa agressiva, porque você quer que a coisa funcione e você não tem preparo, a gente não fez. Então, eu não fiz um curso de administração, eu nunca tinha feito um curso de gestão de pessoas. Eu saí até então de uma função que eu era servidora, né, que falava diretamente para o juiz, então o advogado se manifestava nos autos, eu analisava a sentença e falava para o juiz, isso está certo, isso está errado. Então, assim, eu estava numa posição muito confortável. Ali eu tinha zero atrito no emprego que eu tinha anterior. Porque eu falava, né, primeiro que você fala por escrito, né, tudo ali, olha, esse advogado aqui está errado, ou a petição está errada, ou o cálculo está errado, por isso, por isso, por isso. Aí vinha um despacho, não, você faça assim, então muito tranquilo do ponto de vista de inter-relação pessoal, era muito sossegado o meu trabalho. E aí eu vou para uma equipe grande, onde eu tenho que, né, então, administrar e advogados, e colaboradores, e funcionários, e processos, e clientes, e muitos clientes, e aquilo, então, eu não me preparei. Então, um primeiro momento foi perceber isso, né, então, reorganizar essa equipe, me capacitar, por isso que eu voltei a estudar. Claro que eu foquei um pouco mais no direito. Eu achava que eu precisava de ter outros elementos na área do direito. Trazer alguém da equipe que também pudesse. Então, eu acabei abrindo um pouco mão, né? Dividir. Então, olha, a gestão, a gente precisa dividir. Eu faço muito bem, eu sou... Não é por nada, não, mas eu faço muito bem o meu trabalho, né? Enquanto advogada, eu sou muito boa do processo. Para eu ficar passando o dia aqui discutindo, né? Porque fulano quer tirar férias em tal data e o Beltrano também quer tirar e eu não posso abrir mão. Então, assim, aquilo era Então, reconhecer também as nossas habilidades, reconhecer, não, isso eu sou muito boa, então eu vou investir nisso, eu vou investir na minha capacitação, na minha capacidade de processo. Então, desenvolver teses, desenvolver processos complexos, desenvolver outras questões, chegar, né, subir o seu recurso especial, ter provimento do seu recurso especial, é muito, então você se sente, e é onde eu me identificava. Abri um pouco mão da gestão, então trouxe uma outra pessoa para ajudar na gestão, mas fica ali, né, a gente, até por estar nessa... você precisa do colaborador para que as coisas andem, você não consegue. Eu tenho plena convicção de que eu não consigo fazer tudo sozinha, eu sou aquela advogada que eu preciso da minha equipe, eu preciso de alguém que faça algumas questões para mim, porque senão eu não produzo, eu fico perdendo tempo com algumas coisas que não acho que vale a pena, então eu gosto de focar naquilo que eu tenho mais habilidade. Mas melhorei, fui progredindo, fui fazer terapia, né? Então também fui procurar terapia, fiz, foi muito bom também. Aí você se encontra também, fala, opa, tem outros problemas, lógico que não é
só o trabalho, né? A vida é mais complexa do que só o trabalho, do que só o direito previdenciário. A gente tem outras relações, e então isso a terapia me ajudou muito. E aí, então, a minha experiência foi por esse caminho, né? Abrir mão um pouco dessa função né, de compartilhar, mas melhorar. Hoje, né, então, assim, estou mais confortável, estou numa equipe menor, tenho meu irmão, então, que é meu braço direito, que é muito centrado, que tem essa capacidade, que lida melhor, sabe? Sim, talvez até acho que a gente, enquanto advogado previdenciarista, a gente desenvolve muito essa empatia, né? De ouvir o outro, de saber o problema do outro, e você acaba fazendo isso inconscientemente o tempo todo. Então, até mesmo com seus colaboradores, com seus funcionários, então você acaba absorvendo muito isso. E, às vezes, você acaba misturando um pouco as coisas. Então, hoje, meu irmão traz esse ponto de equilíbrio para o meu escritório, é muito importante. Poxa, muito legal, muito legal. Eu vejo similitude nas nossas histórias de alguma forma, ainda que tenhamos seguido um caminho um pouquinho diferente. A tomada de decisão, a essência da tomada de decisão, eu vejo exatamente igual. Você escolheu focar naquilo que você entendia que era melhor, que era a sua maior habilidade. Você delegou atividades e tomou a decisão difícil de largar aquilo que realmente estava tomando muito seu tempo. Foi mais ou menos isso também que aconteceu comigo. Eu inverti, porque eu também me sentia um advogado, me sinto um advogado muito competente, assim como um gestor muito competente. E aí eu estava acumulando tudo ali, a advocacia, fazendo prazo e tal, 8, 10 horas da noite, você terminando ali de fazer prazo e tal, mas também tem que fazer a parte de gestão financeira, estratégica, relacionamento com o cliente. E aí você fala, cara, como é que você cuida de tudo isso? A minha tomada de decisão também foi de largar alguma coisa para escolher algo em que eu pudesse performar melhor. Quando eu dou mentoria para advogado, geralmente eu vou falar que a empresa tem 3 níveis, e aí para a galera de casa é interessante. Toda empresa tem o nível operacional, tático e estratégico. Eu comecei a focar muito mais no estratégico e delegar atividades de advocacia para a equipe. Isso me deu mais tranquilidade para focar, melhorar a gestão da Schettini e, de alguma forma, também melhorar a parte técnica. Porque, você fica com os dois, você faz mais ou menos cada uma das coisas. E isso te estressa. Quem quer trabalhar em alto nível, com qualidade, se sente estressado. Talvez você se sentia muito estressado também, porque percebe que um dos trabalhos não está ficando tão bom como eu exijo que fique bom. Sim. Não é isso? Sim. Poxa, muito interessante. Você trouxe um outro ponto interessante na sua fala inicial, na sua história, que eu guardei aqui para a gente trazer, porque é um problema que quando eu falo com advogados, eu percebo essa dificuldade deles. Você falou o seguinte, no começo eu estava numa clínica geral, e o que eu acho um erro. Você disse, o que eu acho um erro. E eu também concordo com isso. Eu acho que é importante você nichar, né? Como é que você enxerga essa questão, a importância desse nichar, e aí pra gente compartilhar com o pessoal, porque é muito complicado. Você começou agora, imagina, o advogado, ele tá sem dinheiro, ele precisa pôr dinheiro em caixa, chega alguém e fala, tem um caso de família, você faz? Alguém foi preso ali na delegacia, você pode ir lá dar uma olhadinha? Tem um inventário para fazer, cara, tem um previdenciário aqui, tem uma audiência trabalhista, e aí, cara, você precisa de dinheiro, você acaba aceitando tudo isso. E essa clínica geral, ela é prejudicial pro longo prazo. Como é que você enxerga essa questão? Então, a gente se forma, né, e aí junta com os amigos da classe que não tem, meu pai era metalúrgico, então a história, né, então, de metalúrgico, então, esse sócio que foi uma jornada também, embora hoje eu não esteja mais com ele, mas foi uma jornada de uma vida junto, aí 20 anos trabalhando junto, também era filho de metalúrgico, e a gente então não tinha uma experiência, a gente não tinha experiência nenhuma de gestão. Ele também trabalhava no setor municipal, ali com a área de... E a gente foi para essa clínica geral. E aí você começa a fazer um pouco de cada coisa, e tudo que você vai fazer, você tem que parar para estudar. Porque eu sempre tive essa questão de, olha, tem que estudar, gente, tem que ver como é que faz, não dá. E hoje, claro, talvez até tenha algumas ferramentas aí, né? A gente tem a inteligência artificial que pode até te dar um suporte, mas naquela época não tínhamos tantas ferramentas, então você tinha que fazer na unha mesmo. E aí você perde muito tempo. Então você acaba não ficando bom em nada, você acaba fazendo tudo muito... Se fosse mais ou menos, até dava para passar, mas você acaba fazendo tudo com uma qualidade
que deixa muito a desejar. Então, você se desgasta como profissional, você não se coloca, você faz a gente estava falando do marketing de relacionamento, então você faz um marketing de relacionamento invertido, né? Que é você começa a denegrir o seu trabalho, a sua imagem. Então, se você está numa cidade que é São Bernardo, que não é tão grande quanto São Paulo, então as pessoas... Então, você se destrói, porque você entrega um serviço que não é bom, aliado à sua juventude, porque a gente, né, então se você é jovem, você já tem um ponto negativo, tô com esse advogado, ele é meio novo, vou dar uma chance para ele, mas aí a pessoa acaba se frustrando, né, e aí ela acaba falando, não, o advogado era muito novo, mas ele acaba não falando bem do seu trabalho, então você não consegue fazer um bom trabalho, perde muito tempo, então você acumula um conhecimento que você vai arquivar, né? Você vai arquivando aquele conhecimento e não vai utilizá-lo para uma coisa que realmente te dê resultado a longo prazo. É claro, precisa ter fôlego na advocacia, no início da advocacia. Eu acho até que o direito previdenciário é um lugar privilegiado dentro do direito, porque a gente tem aí o processo administrativo, a gente tem um êxito mais rápido, porque se você diversifica, hoje eu comecei numa advocacia que era exclusivamente judicial, eu não fazia administrativo, eu tive essa virada de chave também lá em 2015, que eu... 2012, 2015, que eu falei, tem alguma coisa errada aqui na advocacia nossa, porque a gente era uma advocacia voltada para judicial. A pessoa chegava lá no escritório e falava, o senhor vai lá no INSS, o senhor faz a sua aposentadoria, depois o senhor volta aqui que eu vou rever ela, ou eu vou entrar com o judicial. Não fazia mesmo. Aí a gente tem um momento, como um todo, né, a advocacia previdenciária vem avançando no administrativo, o advogado passa a ser uma figura presente, ter o resultado e não depender do processo, do precatório, até pela quantidade de processo, passa a ser um novo nicho importante, novo para mim, que eu falei que na minha história. Alguns, né, colegas já, ao contrário, começaram no administrativo e vieram depois para o judicial. Eu fiz, porque até hoje, eu confesso que me sinto muito confortável no judicial. O judicial porque eu cresci dentro do fórum, o processo civil, eu me sinto confortável, parece que eu sei exatamente qual é o próximo passo do processo, o que vai acontecer, o que eu estou esperando, eu não tenho surpresas. O administrativo, eu me ressinto um pouco disso ainda, né? Então, esses dias teve uma decisão lá, a gente ganhou no administrativo o recurso e já deu 60 dias e nada de trânsito e julgado e nada de não funciona e não vai, você tem que entrar com mandado de segurança para o processo administrativo andar, coisa que eu não tenho no processo judicial. Então, eu confesso que eu ainda tenho uma forte pegada judicial, mas cada vez mais estudo e me aprimoro na parte administrativa para ganhar tempo, para entregar para o meu cliente um resultado satisfatório. Não, eu entrei com advogado. Então, eu acho que quem decide, quem faz a opção pelo direito previdenciário, tem essa oportunidade de investir no administrativo, que você tem, sim, alguns resultados. Não é tudo que você vai esperar aí 2, 3 anos para conseguir o resultado. Então, ele tem uma chance, ele tem uma janela melhor do que se você vai para uma outra área, né? Civil, família, que aí você depende realmente do processo. Mas eu achei que foi... Ganhamos experiência? Ganhamos um pouco de experiência, mas eu acho que perdemos muito tempo nessa clínica geral. Eu acho que ter uma área específica, e hoje, então, o meu escritório, né, então, MV, Advocacia Previdenciária, eu faço exclusivamente direito previdenciário. Não creio, não, tem um probleminha aqui, não, então, a gente não atende, a gente atende só a área previdenciária. E hoje, assim como esses dias fizeram uma comparação nesse momento político que a gente está vivendo aí, né, que hoje o eleitor ele vota em um partido para o executivo, em outro partido para o legislativo. Hoje eu vejo cada vez mais clientes também com essa visão, de que ele tem um advogado que cuidou do processo trabalhista dele e que ele quer um outro advogado para cuidar do processo às vezes. Até porque eu atendi ontem um cliente que ele estava cansado da relação. Ele teve um processo trabalhista lá que demorou 5, 6 anos, o resultado ótimo, maravilhoso. Só que ele estava cansado de ir naquele escritório, de ter aquele contato, de ouvir, ele queria
Ele queria um outro profissional para cuidar da aposentadoria dele. E muitas vezes eu tenho um outro profissional para cuidar dos meus problemas de família, para eu me abrir lá, para eu falar do meu problema do meu casamento. Então, o advogado que eu trato dos meus problemas de aposentadoria não é o mesmo advogado que eu quero ir para tratar do meu problema de divórcio. Então, eu vejo uma mudança também nesse perfil, de que você querer agarrar o cliente, sabe aquela fotinho lá, me solta, aquele meme da pessoa, não, o cliente é meu, eu quero fazer tudo para esse cliente está escapando entre os dedos. Ele não quer ficar mais pelo desgaste que muitas vezes, das relações humanas, né? Do trabalho, eu percebo muito isso também hoje no meu escritório. Legal, interessantíssimo. Esse nichar ele é importante, né? Como você até colocou, para o marketing também de posicionamento, né? As pessoas elas vão te perceber posicionado, autoridade numa área específica, e toda vez que surgir um problema e surgir um problema na família dele, a previdenciária fala, pô, já sei, a doutora Esther é especialista porque ela se posicionou dessa forma. Isso é muito interessante. Eu te contava nos bastidores, né? Que nós começamos como procuradores, então a gente não era advogado. Então, para mim, não era nenhuma opção fazer uma clínica geral, porque a gente só fazia administrativo previdenciário. Então, a gente já começa muito nichado mesmo, depois que a gente vai abrindo um pouquinho. Então, eu sinto que no início a gente estava muito bem posicionado, né, no previdenciário. Isso foi uma vantagem, mas é difícil para o advogado dizer esses nãos, né, principalmente no começo de carreira do advogado. Muitos advogados estão sozinhos, né, que estão assistindo a gente aqui, estão sozinhos. E é difícil, mas é importante ele seguir esse caminho, né? Que você trilhou, decidir se tornar uma autoridade na área dele. Agora, dentro do previdenciário, você acha importante a pessoa nichar, ainda dentro do previdenciário? Então, é um nicho dentro do nicho. Qual que é a sua visão? Você acha que é interessante? Então, é aquilo que eu falei, né? Não adianta eu querer entregar... Hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu estudo bastante, domino o RGPS. Então, trabalho, conheço, estudo, né? 30 anos estudando o RGPS. E o RPPS, para mim, é um desafio constante. Eu me dedico, estudo, né? Existem aqueles momentos que eu tenho que conectar, que a pessoa veio do regime próprio, eu tenho que buscar uma CTC, eu tenho que buscar documentação, mas eu ainda me resinto. Então, hoje o meu objetivo, né, para 2025 é talvez trazer o RPPS para dentro dessa minha advocacia de qualidade, porque eu acabei ficando dentro do regime geral, para fazer bem feito, porque é aquilo que eu falei, a responsabilidade de você, porque um cliente, né, uma aposentadoria mal concedida, ali um benefício no momento errado, equivocado, ele vai ter repercussões para o resto da vida da pessoa. Isso que a gente tem que ter bem claro, essa repercussão na vida do nosso cliente. O nosso cliente, ele vai levar, você que fez a aposentadoria dele, você que conseguiu a revisão, ele vai levar a sua referência todo mês que ele vai lá sacar, ele vai lembrar de você. Quem fez a aposentadoria dele. Então, se não foi uma boa, né, experiência, tal, então não entregar. Então eu falo assim, olha, não sei fazer, não sou, minha cozinha é carne, não faço frutos do mar, não sou tão boa, preciso melhorar, preciso crescer, preciso estudar. Então eu não vejo, eu acho que é interessante. Eu gostaria de abrir um pouco, esse é o meu objetivo, ter dentro, mas se eu não faço bem, então eu não faço. Não fazer se eu não sei fazer direito. Esse é o meu, assim, é a minha postura, né? Vários colegas às vezes me ligam, olha, Esther, tem um caso aqui de RPPS, você faz, olha, vou indicar uma colega que faço, eu não faço RPPS ainda, eu estudo bastante, né? Vou nos eventos, vou nos congressos, mas não domino com a mesma, que é aquilo que a gente falou, olhar para a documentação do cliente, para o CNIS, para o histórico e falar, você vai se aposentar em tal data com tal valor. Saber dar essa informação. E às vezes eu não consigo ter essa informação que é complexo, né? Esses dias eu fiz análise que era um médico que queria, justamente, ele tem 2 vínculos de RPPS e um vínculo do RGPS, e ele queria a aposentadoria. É complexo, você tem que não tem como deixar de estudar. Eu tenho que estudar pelo menos para atender mesmo nesse caso de RGPS, mas já me demandou mais trabalho. Eu já tive que parar, estudar lá no município como é que funcionava, no estado como funcionava. Então, eu acho que
vale a pena se você quiser investir em capacitação. Não, dentro do meu nicho, eu quero fazer mais de previdência. Eu gostaria, mas estamos no processo. A gente ainda tem muito espaço para crescer, podemos crescer ainda. Top, top. Avançamos já em vários pontos legais. O podcast ele vai avançando. Eu quero trabalhar com você ainda, pelo menos, tem 2 perguntas aqui guardadas comigo para a gente tentar explorar aqui nesse finalzinho de programa. A primeira, vou escolher uma das 2 aqui. Bom, vamos começar falando então do seu doutorado. Vamos começar falando do seu doutorado. Você trabalhou um tema muito interessante, que é a incapacidade. Quando o Prevcast ele surge, quem buscar lá os primeiros programas vai vir aqui ao meu lado o Dr. Jonas Aparecido Borracini. O Jonas, ele é um médico perito do juizado. Então, o podcast ele começou com o objetivo de advogado e perito médico falar sobre incapacidade. Então, esse programa surge muito sobre esse conceito de incapacidade. Então, eu vou resgatar isso aqui nesse programa com você e querer entender o seguinte: você fez um doutorado, sei que vai ser difícil, talvez, tentar resumir para a galera os pontos principais que você encontrou dentro desse seu objeto de estudo, mas o que você tem assim de ouro para a gente compartilhar com a advocacia, que você falou, caramba, o doutorado me trouxe essa reflexão sobre a incapacidade, que a advocacia precisa entender isso. O que você tem de ouro, assim, de mais importante dentro de incapacidade que você estudou, que a gente pode compartilhar para já gerar uma primeira semente para o pessoal, um primeiro insight? Que nem você, a tese, né, a gente faz uma proposta de um novo conceito de incapacidade, tirando aquele conceito de impossibilidade do exercício da atividade. Então, a gente substitui isso por uma limitação substancial do desenvolvimento da atividade, porque eu tenho situações em que eu tenho a incapacidade, mas eu não consigo o benefício, e a pessoa continua trabalhando, e tem até decisões, né, dos tribunais superiores falando, olha, ele estava incapacitado, mas veja bem, a palavra, né, o termo impossibilidade, ele não ajuda, porque uma coisa ou ela é possível ou ela é impossível, não tem como meio termo. Se ele estava exercendo atividade, então eu coloco sim como uma limitação substancial para, quando a gente está falando da ideia, e que a grande diferença do tempo, a gente propõe. Então, o meu trabalho ele é dividido, só para adiantar um pouquinho, a gente vai lançar, né, minha tese, ela vai ser lançado meu livro sobre a incapacidade no direito previdenciário no próximo congresso do IBDP, que vai ser lá em Salvador, nos dias 24 e 25 de outubro. Então, tenho aí o lançamento do meu livro, espero... Era mal aqui no Prevcast, hein? Ó, a moral pra gente. Então, um abraço pro meu editor, né, o Luizinho, da Lujur. Ô, Luiz, top. Top, né? Então, tá sempre aí com os advogados, com a advocacia previdenciária, um grande abraço pro Luizinho. E então a gente traz um estudo de como a gente tem um modelo hoje, então por isso que meu trabalho chama, né, a incapacidade no direito previdenciário à luz da teoria dos modelos. Qual é o modelo previdenciário que a gente tem hoje, um modelo legal, e a gente propõe, né, então enquanto cientista do direito, enquanto estudioso do direito, a gente propõe um modelo que é a doutrina. A doutrina ela apenas orienta, ela serve de referência, né, ela não tem o valor de norma, mas ela serve de referência. Então, duas propostas são importantes que eu acho, até mesmo, né, para o legislador, que é a questão do prazo. A gente tem capacidade temporária por 2, 3, 4, 5 anos, desvirtua a questão. A gente precisaria, a partir da conexão com o conceito de deficiência que a gente tem a partir de 2 anos, eu tenho o conceito de impedimentos de longo prazo. Então, eu trabalho a partir desse conceito de impedimentos. Se eu tenho, a partir de 2 anos, um conceito já consolidado de deficiência, de impedimentos, porque eu vou ter uma incapacidade temporária de 3, 4, 5 anos. Eu preciso, então, eu trago uma proposta de um corte. Eu preciso, ela é temporária até 24 meses. A partir daí, ela passa a ser duradoura. Então, eu trago um pouco esse conceito, trabalhar essas questões. É claro que aí é um pouco amplo, porque a gente está falando em termos de doutrina. E eu trago um pouco, o que eu acho que pode ser um pouco mais presente, a questão da diferenciação entre o segurado, do grupo obrigatório, os segurados obrigatórios e o segurado facultativo. A gente tem que entender, valorizar, né? Então, muitas vezes ele se limita, o segurado facultativo, a dona de casa, principalmente, que eu acho que é um grande foco hoje,
a pessoa que cuida da família, né, que cuida, que exerce ali no âmbito familiar e que não tem uma remuneração direta. A valorização desse trabalho, o reconhecimento desse conceito ampliado de trabalho, independentemente de remuneração. Então, para o segurado obrigatório, eu tenho uma questão relacionada à capacidade de ganho, porque está vinculado. Olha, eu estou muito presa à questão da aptidão e inaptidão para o trabalho para o empregado. A gente precisa melhorar, desenvolver esses aspectos para diminuir a questão do limbo previdenciário. Então, eu acho que a minha tese vem nesse sentido de aproximar mais a previdência para o empregado, para diminuir o limbo, porque a gente tem também uma quantidade enorme de limbo. E na outra ponta, que é do facultativo, o reconhecimento desse trabalho não remunerado, e que essa incapacidade, então, ela tem que ser vista para a atividade habitual, independentemente dessa capacidade de ganho, porque eu estou exercendo uma atividade que deveria ser remunerada, mas não é remunerada, né? Aquilo que a gente vem, eu acho que a gente participou de um evento recente na UAB e até a gente estava falando, né? Aquilo que chamam de amor, na verdade, é trabalho não remunerado. A gente ouviu essa fala lá no evento, então é essa importância. Então eu trago essas ponderações, falo dos requisitos, falo das questões, do modelo legal no meu trabalho, no meu livro, e trago essas propostas, que na verdade quando você traz a doutrina, você apresenta algumas propostas. No doutorado a gente tem que trazer algo novo, uma tese inovadora, algo novo para o direito. Então eu tenho busquei, né, na minha tese, vai estar aí no meu livro, essa diferenciação, um pouco desse trabalho não remunerado, essas questões do tempo, e aproximar mais do direito previdenciário, do direito do trabalho na questão da aptidão e da inaptidão, para diminuir o limbo previdenciário. Legal, interessante. Incapacidade é um termo tão complexo, se você parar para analisar socialmente, em termos de Estado, é até mais complexo, né? Você pode olhar, por exemplo, o SUS, né? Outro dia eu estava conversando o seguinte: às vezes a pessoa está incapacitada, ela está recebendo um benefício de longo prazo, como você falou, um benefício temporário por 3, 4, 5 anos, isso porque ela está guardando uma cirurgia no SUS. Aí o SUS, vai falar assim, né? Pô, o SUS não tem dinheiro para fazer a cirurgia, coloca numa fila, mas o INSS está pagando, no final das contas é o Estado, né? A gente fala muito de gestão. Então você para ver, a questão da incapacidade, ela precisaria ser olhada com mais carinho. Eles trazem uma teste médica que eu realmente acho, tem os meus questionamentos enquanto cidadão, né? Enquanto advogado, para a gente fica mais fácil de trabalhar, mas enquanto cidadão, porque é o nosso dinheiro que está sendo pago em casos que não sei se estão sendo bem avaliados e não está resolvendo da melhor forma, penso eu. É uma crítica muito, muito particular, mas é um tema extremamente relevante mesmo, esse da incapacidade. Eu queria partir para a segunda pergunta, que também está me cutucando aqui, que, poxa, você é uma especialista em cálculos, né? Como é que eu não posso falar disso com você? E mais do que isso, me corrija se eu estiver errado, mas você domina bem a parte de revisão também, né? Sim. Legal. O que eu conversei aqui com o Sérgio Jerônimo, por exemplo, que é uma autoridade também na parte de revisões aí. O que você pode dar de dica assim, para os advogados na parte de cálculo, de revisão, que eles poderiam observar, que seria talvez uma oportunidade incrível no escritório deles? Porque com a diminuição, ou pelo menos a maior dificuldade de conseguir aposentadorias, e com esse monte de possibilidade de aposentadorias, né, pós-reforma, então tem ali as regras de transição, penso eu que no futuro surgirão várias possibilidades de revisão. Talvez um grande nichão aí interessante, porque muitas aposentadorias serão mal concedidas. O que você enxerga em relação à revisão? O que a gente pode tirar de insight aqui para os advogados em relação à revisão, Esther? Então, né, a reforma, ela... Na verdade, a revisão, ela das aposentadorias, eu acho que ela sofreu... Na verdade, houve um ganho. A partir dos pontos, da regra de pontos 85, 95, quando surge em 2015 a regra de pontos, eu tenho uma diminuição desse nicho de revisão. É automático, porque os trabalhadores, eles começaram, pelo menos no meu nicho, né? A gente está lá no ABC, a gente está lá nos metalúrgicos, a gente ainda tem um público ainda forte de trabalhadores dessa força, dessa massa. Então, eles passam porque até então, qual era o problema do fator previdenciário? O problema do fator previdenciário é que você esperava e não melhorava. Olha, os pontos não. Olha, se você esperar 3 anos, você vai atingir 100%. Você vai pegar
tudo. E o fator previdenciário, a pessoa atinge os 35 anos, você fala, mas e se eu esperar 36? Vai aumentar R$30. E se eu esperar 37? Vai aumentar R$45 na sua aposentadoria. O ganho era muito pequeno, ele era muito cruel. O fator previdenciário, ele é um grande vilão desse período de 2000 a 2015. Então, a gente tem 15 anos do grande vilão. Até 2004, como ele era aplicado de forma proporcional, até que ele não judiou tanto ali das aposentadorias. Mas de 2005 a 2015, então a gente tem uma década que a gente olha hoje para esses clientes que às vezes vão nos nossos escritórios buscar revisão, que ainda, né, vamos colocar em 2000, então nós estamos em 2000, ainda estamos no prazo de 2010, 12, 13, 14, 15, já estamos no prazo decadencial. Mas que eu vivi esse momento, e que muitas vezes você não tinha o que fazer, porque o fator previdenciário era o grande vilão da aposentadoria do trabalhador, e isso, então, foi um período muito ruim. Aí você vai com o surgimento do fator, e aí você então tem essas possibilidades, do fator não, dos pontos, você começa em 2015, então mesmo aqueles que não conseguiram, que optaram, se aposentaram com fator, mas que se você procurar, então, tempo especial, tempo rural que você pode agregar, reconhecimento de tempo, mesmo tempo urbano que não foi, você vai às vezes dar esse salto, sair do fator para os pontos nesse período aí até 2019. Então, a gente tem esse período que durou pouco, né? E aí vem a reforma e muda de novo e traz outras possibilidades, porque agora os pontos também estão tão difíceis de atingir, tá alto para você conseguir a pontuação. E aí muitos têm esperado a idade para se aposentar. E com essa questão da idade, há uma tendência a diminuir, porque se a pessoa esperou 60 anos, ela conseguiu 100%, não tem muito que, às vezes, conseguir melhorar se não for na regra do descarte, do cálculo. Então, eu acho que enxugou um pouco essa questão da revisão, mas ainda é forte. Então, por isso que eu falo que você precisa ter o conhecimento, para você pegar esse processo administrativo, fazer, né, passar o pente fino, analisar quais são os buracos que tem, o que o INSS deixou de enquadrar, deixou de reconhecer, conversar, saber. Eu falo que sempre você olha para o CNIS, você enxerga ali os buracos. E aí você fala, você tem que saber o que aconteceu na sua vida naquela data, por que você não contribuiu, aonde você estava, porque trabalhar é o normal. Deixar de trabalhar tem alguma coisa diferente acontecendo na vida da pessoa. Então, a gente tem que ter esse olhar para os buracos que estão ali na contagem, no tempo, e fazer esse filtro. Então, é um nicho ainda interessante, mas tem que se capacitar, tem que entender. O nosso forte ali no ABC é tempo especial ainda, a gente tem ainda muitas questões, é claro que também, eu sempre falo, né, as coisas vão se complicando lá na frente. Hoje, cada vez mais, a justiça também coloca cada vez mais exigências para reconhecer aquele tempo, e às vezes aquele processo lá mais antigo não tinha toda aquela documentação que você precisa. Então, ainda é um nicho forte, mas depende de você. Por isso que a gente fala, vou estudar, o direito previdenciário, ele é um direito que eu falo um pouquinho também na minha tese, que é a questão, ele está sempre em construção. Então, até o momento, eu preciso conhecer toda a legislação de todo o período que eu trabalhei. Então, porque eu trabalhei lá atrás, como é que era o enquadramento lá atrás? Não dá para saber só o direito hoje, como ele é hoje. Eu preciso conhecer todo esse histórico, aí, todo esse passado do direito. Não dá para eu abrir mão desse conhecimento. Hoje, uma revisão que eu tenho tido, digamos assim, um pouco mais objetiva, né? A gente teve esse probleminha aí da revisão da vida toda, esse novo, enfim, que eu, desde o julgamento da ADI, eu já entendi que a gente perdeu, embora ainda tenha alguns colegas, mas na minha concepção não tinha mais o que fazer. A gente tem feito muita questão da viúva, principalmente a viúva, né, para o cônjuge. Então, você tem hoje a pensão por morte de 60% para o dependente, e esse dependente, então, está com 80 anos ou 70 e poucos anos, com várias doenças, inválido. Então, tem feito muito e tem tido um resultado muito bom, que é na revisão da pensão, que é uma revisão que pula para 40%. Então, você sai ali do benefício de 60% para 40%. Claro que
quase todas as minhas clientes são mulheres, a gente ainda tem uma prevalência de benefícios concedidos para as mulheres, né? A mulher ainda vive mais do que o homem, então acaba desfrutando mais do benefício de pensão. Mas é válido também, obviamente, para o cônjuge, para o companheiro, para a companheira. Mas eu tenho aí eu falo que são as minhas viuvinhas, elas vêm lá e aí a gente conversa, analisa os documentos. Então, na hora de conceder a pensão, tem um cuidado a mais, né? Tem muitos colegas que, olha, às vezes nem é da área previdenciária. Manda lá que eu dou entrada na sua pensão, e nem conversa, não sabe dos problemas, não conversou com aquela pensionista para saber se ela se enquadra numa situação aí de invalidez ou de deficiência grave. Então, a gente tem duas possibilidades, que é tanto que hoje a gente tem no direito, então, a invalidez substituída pela essa incapacidade permanente e a deficiência grave. E o que é deficiência grave quando a gente analisa e estuda para fins de PCD? É principalmente a dependência, ele depende de terceiro para realizar a atividade, ele não consegue desempenhar. Quando você olha lá nas questões emblemáticas da deficiência grave, o principal aspecto é a dependência. E normalmente é o que o idoso, né? Então esse super idoso enfrenta, é a dependência de terceiros para os atos do dia a dia, ele não consegue mais ter uma vida independente e realizar suas atividades de vida de forma independente. Então, ele faz jus ao benefício de 100% na pensão. Então, hoje é uma revisão que eu tenho feito. Claro, tem que fazer perícia, mas é uma perícia um pouco diferenciada, porque eu não estou justamente avaliando a questão temporária, a questão para retornar ou não ao trabalho, e sim esse foco na dependência, na incapacidade, na longevidade, na idade avançada. Então, esses são os aspectos mais importantes que a gente considera hoje nessa revisão. E tempo especial ainda embora com esse corte de 2019, a gente espera aí uma mudança nessa situação, né? Porque esse corte de 2019 é muito ruim, ele é muito limitador. Como é que até 2019 é tempo especial? No dia seguinte eu estou exposto aos mesmos agentes nocivos e eu não tenho direito a considerar esse tempo. Não tem muito... É uma norma desvinculada dos fatos e dos valores, que é aquilo que eu trabalho um pouco também na minha tese. Então, né, busco muito Miguel Reale, falo muito de fato, valor, norma, e então eu vejo isso como um problema muito sério que a gente precisa superar. Em termos de... E descarte, né? Acho que revisão também implica muito nessa questão, os cálculos, os descartes. Quando eu consigo um tempo lá na frente, sempre vai melhorar mesmo. Então, mas eu já tenho 100%. Então, o que adianta eu aumentar? Você vai analisar o descarte. Se melhorar, se você colocar mais tempo, você vai melhorar a média. Então, você não vai melhorar o coeficiente, mas você pode melhorar o cálculo pelas regras dos salários que você vai poder desconsiderar, descartar. Então, aí vai a dica, porque às vezes o advogado novo, que ele começa agora, ele olha lá, mas já foi 100%, não dá para melhorar nada. Mas pode melhorar muito na hora de fazer o cálculo da média, e aí é importante. E a gente estava falando do escritório, de gestão, de você ter bons programas que você utilize para você conseguir. Não dá hoje. Eu fiz muito cálculo na mão, fiz muito cálculo na planilha no Excel, trabalhei muito tempo no Excel, mas hoje a gente trabalha aí com alguns programas, tanto de gestão de escritório, quanto a parte de cálculos. É importante. A dica, se você está começando, custa um pouquinho mais caro, mas invista num bom programa de cálculo. É a dica. Fica a dica. Várias dicas de ouro aqui em relação a essa questão de revisão. Puxa, muito legal, doutora Esther. A gente chega aqui na parte final do nosso programa, mas eu ainda vou te pedir uma missão. Vou te dar uma missão bem, bem importante aqui. Eu queria que você mentorasse aqui pra gente uma pessoa, uma amiga minha. Ela foi servidora pública durante bastante tempo, ela tem um conhecimento fantástico, mas em 2004 ela começa ali na sua advocacia. Ela inicia a carreira dela na advocacia. O que você falaria para a Esther lá de 2004, que estava iniciando ali a carreira? Você viveu bastante coisa de lá para cá, então você aprendeu muita coisa. Se você pudesse acelerar a curva de aprendizado dela, dizer para ela, tem caminhos que vão ser melhores, tem caminhos que vão te levar lá mais rápido, ou tem caminhos que você vai sofrer
menos. O que você diria para Esther, lá de 2004, para ajudar ela? E talvez a gente ajude aí o advogado que nos assiste aí, que talvez está nesse momento da carreira dele. Eu diria para ela ser mais corajosa e acreditar mais nela e ir para cima, né? Eu acho que eu demorei muito nesse período aí, podia ter tido esse, né, ter crescido mais, eu acho que eu teria sido... É claro, é que nem eu falei, né, se eu olho para trás, eu sei o que me fez ficar, né? Mas se eu pudesse voltar lá, em 2004, eu acho que para ela ser mais corajosa, para ela, né, acreditar mais nela e da capacidade dela e seguir em frente. E não deixar, né, que ninguém diga que ela não pode. Que ela, né, como diz a gente pode, né, nosso lugar é onde a gente quer estar. O lugar, enquanto mulher, enfrentar esses desafios e falar, o seu lugar é onde você quiser. Se você... Me falaram, né, eu acho que lá atrás, me falaram que eu não podia fazer, que eu não tinha condições de fazer um mestrado, que eu não podia ser doutora, que eu não podia, me falaram. Mas demorou um pouco para eu acreditar, e então assim, hoje eu falaria para ela, acredita, você pode, você vai ser doutora, você vai ser mestre, você vai ser tudo que você tem vontade de buscar com Deus, com fé, com honestidade, sinceridade, muito trabalho, você vai conseguir. Top demais, que legal, como é boa, né? Mentoria é algo fantástico, porque você realmente utiliza a experiência, os seus erros e acertos para encurtar caminhos de outras pessoas. Poxa, muito bacana. Doutora Esther, eu vou deixar aqui ainda você fazer considerações finais para o nosso público, mas eu queria antes te agradecer muito, primeiro por comparecer aqui no Prevcast, compartilhar conteúdos tão importantes com a advocacia. É realmente muito valoroso ter uma advogada experiente que conhece muito da parte do Poder Judiciário, viveu lá, e também a experiência da própria advocacia, e compartilhar com o nosso público aí. Então, poxa, muito, muito obrigado mesmo pela presença e participação aqui no Prevcast. Fica à vontade para fazer as considerações para o nosso público. Muito obrigado. Obrigada, Danilo, foi uma honra, fiquei muito feliz com o convite. É bom, né, compartilhar, falar um pouquinho. E a dica que eu sempre falo para os meus alunos, né, é estudar, dedicação, honestidade, acreditar. Então, eu acho que essa é a grande dica. E se eu, né, não sei, vou estudar, vou pesquisar. Ninguém sabe tudo, Danilo. Eu tenho, assim, o que hoje, para eu advogar, o que eu tenho, né? Então, meus livros, toda hora que aparece uma situação diferente, eu vou lá, eu estudo, eu pesquiso. Não é possível você falar, não, você sabe, você conhece os caminhos. Então, participe de eventos, das comunidades, conheça o direito, conheça os professores, estude, tenha obras de referência para você fazer conteúdo de referência, ainda que você utilize novas ferramentas, mas que você possa aí ter esse conhecimento. Então, sempre é essa a minha dica, humildade, trabalhar, se dedicar e fé em Deus, né? Claro, Deus no coração, a gente vamos chegar aí até o fim. Top demais. Se eu puder deixar para você aí uma dica, é maratonar aqui no Prevcast. De verdade, assim, ó, é gratuito. Ó, vou deixar inclusive o card aqui para vocês. É gratuito. E, cara, eu conversei com advogados experientes como a doutora Esther, conversei com o juiz federal, desembargador, médicos, peritos, servidores do INSS. Cara, então tem muita coisa para você aprender aqui. Tá andando no carro? Coloca lá o Prevcast, deixa rolar. Tá fazendo comida em casa, tá, sei lá, na academia, enfim, coloca num momento que tá tranquilo ali para você, deixa o Prevcast rodando, depois comenta aqui para mim, senão vai ser muito valoroso para você. Doutora Esther, muito, muito obrigado mesmo, quero agradecer você de casa, que esteve com a gente aqui agora, comenta como é que foi o episódio, coloca aí um obrigado, doutora Esther, porque realmente foi incrível. Xandão, mais um, tamo junto, cara, tamo junto, obrigado você de casa e até o próximo episódio, valeu, valeu!